Tem alguém que já está sentindo gostinho de estudar, assim, pô, estou estudando, mas estou gostando, estou curtindo? Tem alguém que está sentindo isso já? Cara, isso aí é a melhor coisa do mundo, o melhor cenário do mundo. Melhor sabe por quê? Porque nada vai derrubar vocês. Enquanto a maioria das pessoas não passam em nada porque não gostam de estudar, não vai estudar. Pô, quem gosta, cara, vai ter que estudar para fazer uma prova. O cara vai fazer como se estivesse numa praia, vai estudar como se estivesse num churrasco, vai estudar como se estivesse numa festa, vai estudar como se estivesse jogando videogame. Eu já cheguei nesse ponto já, é bonzão, cara. Eu estou estudando, eu estou gostando, eu estou aprendendo o negócio. Tem que chegar nesse nível. Beleza? Vamos chegar nesse nível de gostar de estudar? As pessoas falarem assim, pô, tu gosta de estudar? Eu gosto, cara. Bom pra caraca, estou aprendendo. A sensação é boa de estar adquirindo conhecimento. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje essa aula tem algumas surpresas, tá? Hoje eu coloquei como exemplos de frases, eu peguei textos bíblicos. É interessante como a Bíblia ela é rica de exemplos para a língua portuguesa. Né? Claro que a língua em português, né? Que a Bíblia tem várias... A Bíblia em língua portuguesa, porque a Bíblia tem várias línguas, né? Tem várias traduções. Então, tem um trecho aqui, vocês vão ver que tem vários versículos bíblicos para a gente explicar sobre as orações. Essa parte aqui das orações subordinadas. Qual é o assunto de hoje, pessoal? Período composto. Aí a gente tem o período composto por coordenação e período composto por subordinação. Vocês lembram da aula passada? Deixa eu levantar um pouquinho, que eles estão cortando um pouquinho a minha cabeça. Vocês lembram da aula passada que eu expliquei para vocês o que é período simples e período composto? Quem lembra disso? Qual é a diferença? Alguém lembra? Qual é a diferença entre período simples e período composto? Alguém lembra? Não? Quantidade de verbos ou quantidade de orações. Para ser uma oração, precisa ter verbo, certo? O que é um período? É uma frase, ou seja, tem um sentido completo, mas ele tem verbo ele também. Aí ele pode ser o período simples, quando tem um verbo só, ou só tem uma oração ali dentro dele, ou pode ser um período composto, quando ele tem duas orações ou dois verbos. Tranquilo? Então, o que acontece quando a gente tem um período composto? A gente vai ter duas orações dentro dele. Essas orações, elas podem estar coordenadas. O que é coordenadas? Não está uma dependente da outra, não. São duas orações independentes, só estão juntinhas ali. Tá? Fui à escola e estudei. Fui à escola, primeira oração, e estudei, segunda oração. Dois verbos, certo? Um é dependente do outro? Não. Eu estudei, eu fui à escola. Eu juntei, porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Aí eu botei no mesmo período. Então, o que a gente tem ali? Só botou a letra E ali para juntar as duas orações. Isso é um período composto por coordenação. Essas duas orações, elas só estão coordenadas. Mas como a gente vai ver mais adiante, quando chegar nas orações subordinadas, a segunda oração, às vezes ela está tão ligada à primeira que ela está subordinada a ela. Se você tirar ali, o negócio vai ficar meio estranho. Não são orações independentes. Mas primeiro a gente vai falar das orações coordenadas, tá? Vamos dar alguns exemplos. Depois a gente entra nas orações subordinadas. Alguns de vocês provavelmente já tiveram esse assunto na escola. Mas eu vou tentar fazer de uma forma bem didática para vocês saberem, inclusive, as origens disso, como eu estou explicando aqui para vocês. O que é, por que é a oração coordenada, por que é a oração subordinada. Vai ter prova no meio da aula? No meio da tem duas questões, de prova não, né? Questões, né? Tem sim. Mas eu botei dessa vez, como esse conteúdo, ele é praticamente uma coisa só, um bloco inteiro, eu botei essas duas questões no final da aula, tá? Não vai estar no meio que nem das outras vezes não. Porque às vezes eu estou no meio de uma parada, aí tem uma questão que encaixa naquilo ali. Como esse assunto é mais geral, eu botei as duas questões, uma da AMAN e uma da IPK lá no final, para vocês resolverem. Questões tranquilas, eu vou falar, caraca, eu consigo passar na IPK, cara. Eu consigo passar na AMAN, na verdade hoje na SpaceX. Fazer para a SpaceX para depois ir para a AMAN. Eu quero que vocês tenham essa sensação quando resolve uma questão aqui. Talvez não consigam resolver de imediato, mas vão ter aquela sensação, cara, o negócio não é impossível, não é. Dá, estudando pra caraca, dá pra passar. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Falar sobre esses assuntos aqui. Lembrando, a gente está no período composto e a gente lá atrás já explicou a diferença entre período simples e período composto. A gente
gente vai trabalhar hoje somente os períodos compostos, porque esses períodos compostos podem ser compostos por coordenação ou por subordinação. Tá? Vamos falar primeiramente sobre o período composto por coordenação. Vamos botar a diferençazinha, eu botei uma introdução aqui só para a gente verificar o que eu já falei para vocês, a diferença entre eles. Olha só, o período quando ele é composto, né, composto em dois verbos ou mais, né? Quando ele é composto por coordenação, as orações são independentes. Fica tranquilo que vai ter um exemplo daqui a pouquinho, tá? As orações são independentes, não está uma subordinada à outra. É como se elas fossem duas amigas que estão ali juntas, as duas orações. As estruturas de cada uma estão completas. Uma oração jamais funciona como termo da outra, como parte da outra. Isso composta por coordenação. Agora, quando a gente vai para a subordinação, a gente vai ter uma oração principal e uma oração subordinada a ela. Essa subordinação, aí vão ter vários casos que a gente vai falar sobre todos eles aqui hoje. Beleza? Um detalhe muito interessante aqui, antes que eu esqueça. Para essa aula de hoje, vai ter uma tarefazinha para casa de vocês, tá? Eu vou querer que vocês escrevam no caderninho, que eu sei que vocês têm só do curso, né, que eu pedi para fazer aqueles resumos, espero que vocês estejam fazendo. Não estou muito preocupado de ficar vendo isso, é muito pessoal com vocês, essa prática em casa. Só que hoje eu vou querer que vocês escrevam 3 frases, de 3 períodos, né? 3 períodos de cada tipo que a gente vai falar aqui, tá? 3 períodos de cada tipo. Todos os tipos de orações coordenadas, vocês vão botar 3 frases. Todos os tipos de oração subordinada, vocês vão fazer 3 frases. Oi? Quando você sentir no coração, cara. Pode entregar até ontem. Pode entregar até ontem se quiser, vai ser melhor para você. Eu quero muito que vocês trabalhem a consciência de vocês. Ontem foi zoeira, cara. Não tem como entregar ontem, cara. Tem gente que faz, entregar ontem? Como é que faz isso? É deboche, eu tô brincando, só para mostrar a brevidade da coisa, tá? Foi uma piadinha que eu fiz. Não tem como entregar ontem. Pessoal, eu quero muito que vocês trabalhem a percepção da brevidade do que vocês querem. A prova é daqui a pouco. Então, quando a gente passa as coisas, se alguém fizer amanhã, Glauco, quem fez? Manda uma foto do caderno, fez amanhã. Não sei se eu vou olhar na hora, tem 1000 mensagens que eu não vi no meu celular. 1000? Por aí, se não for 1000, tem 999. O que acontece? Se vocês entregarem amanhã, cara, vocês estão na frente de quem vai entregar na semana que vem. E concurso não tem jeito, é uma competição. Entendeu? E esses tipos de orações aqui são muito importantes, porque na prova, o que vai acontecer? Vai aparecer uma oração subordinada de um tipo, vai aparecer uma de outro, você tem que saber a diferença entre elas. Por isso eu pedi 3 de cada. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Vai escrever coisa pra caramba, mas vocês vão se acostumar com cada tipo de oração dessa. Tá bom? Tranquilo? Vou explicar, vou mostrar aqui daqui a pouquinho, eu explico melhor isso. Então vai ser bem tranquilo. Pode utilizar a inteligência artificial, tá? Escreve lá no Copilot, no Chat GPT, onde vocês quiserem. Dê-me 2 orações coordenadas, substantivas, subjetivas. 3, quer dizer. Aí vai lá dar 3, tal. Só que dentro do que a gente der de aula hoje, vocês verificam se a inteligência artificial fez certinho, tá? Porque de vez em quando ela erra. Tá ok? Fala aí. Não é meio assim, mais ou menos a inteligência artificial para fazer esse tipo de dever? Que era só a gente estudar. Vocês podem fazer com a cabecinha de vocês também. Eu vou dar alguns exemplos aqui hoje. Só que eu quero que vocês pratiquem outros exemplos. Não tem como dar todos os exemplos. E hoje em dia, eu vou ser sincero com você, eu quero que vocês usem as ferramentas que tem à disposição de vocês, da inteligência artificial, tá? Vocês vão analisar a resposta dela, tá? Isso vai ajudar muito vocês. Quem quiser depois que fez lá pela inteligência artificial, eu vou fazer uma frase aqui, uma oração subordinada, uma oração coordenada, substantiva, adjetiva, adjetivo, subordinada, substantiva, por mim mesmo. Escreve as 3 lá. Beleza, já praticou mais um pouco. Cara, vocês têm que estar pensando nisso o tempo todo. Beleza? Mas eu vou falar aqui sobre cada um e vou explicar. Não se incomodem de ter que estar utilizando essas ferramentas, que eu acho que os dias de hoje, para a gente acelerar as coisas, vale a pena. Claro que na prova você não vai poder utilizar, tá? Mas para estudar vale muito a pena. Período composto por coordenação. Lembrando, as 2 coisas que a gente vai falar hoje.
período composto por coordenação e período composto por subordinação. Separei aqui um slide grandão só com esse texto aqui. Lá na frente a gente vai falar sobre o período composto por subordinação. Vai estar até em verde, para ser bem didático, mudei até as cores. Então, dentro disso aqui, a gente vai aprender sobre as orações coordenadas, tá bom? As orações estão juntinhas lá e não tem subordinação entre elas. Vamos pensar um pouquinho sobre a estrutura de uma oração coordenada. Preste atenção nessas 3 frases aqui, ou esses 3 períodos aqui, ou essas 3 orações. Tarcísio passou na prova. Preste atenção na sequência. Isso aqui é uma oração. É uma frase, né, um sentido completo. Dá para entender tudo direitinho, está completo, não está precisando de nada aqui para a gente entender a frase. Então, isso aqui é uma frase. Tarcísio passou na prova. Outra. Tarcísio comprou uma fazenda. Outra. Tarcísio foi morar no interior, né? Cidadezinha interiorana. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essas orações e fazer um período completo com todas elas. Aí, olha só, juntei essa com essa com essa. Obviamente que eu não vou ficar falando, repetindo Tarcísio toda hora, senão vai ficar igual aquele livrinho de criança, né? Imagina, um período inteiro. Tarcísio passou na prova, Tarcísio comprou a fazenda, Tarcísio foi morar no interior. Parece aquele livrinho de criança, falando várias vezes o personagem. Então, aqui não, ó, a gente bota Tarcísio só uma vez, olha a sequência. Tarcísio passou na prova, vírgula, comprou uma fazenda, ou seja, depois que ele passou na prova, com o dinheirinho dele lá, de concursado, o saláriozinho dele, comprou uma fazenda e o último período, a última oração, a gente coloca ali e foi morar no interior. Conseguem perceber a estrutura? Já adiantando, a gente tem aqui, ó, 2 orações que estão coordenadas assindeticamente, porque assindeticamente não tem conectivo nenhum aqui, foi colocado só uma vírgulazinha, não tem conectivo. E... Oi? Não entendi. Conectivo ou conjunção, tanto faz. Aí aqui a gente já tem um conectivo ou uma conjunção, que é o E. Então esses 2 aqui já estão alinhados, coordenados, né, sindeticamente. A palavra sindética que tem um conectivo. Assindético não tem. O próximo slide vai mostrar isso mais explicitamente, tá? Só estou adiantando para vocês. Tranquilo? Então a gente tem aqui uma oração composta por um período, né, composto por coordenação. Essas frases aqui são essas 3, só que elas estão coordenadas. São frases que têm períodos, tem o enunciado completo, só que a gente botou elas todas coordenadinhas aqui. Aí virou um período só composto. Observa que todos eles têm verbo, não tem? Ó? Como é que é um período composto? Ó? Verbo passar, está aqui. Verbo comprar. E aqui a gente tem uma locução verbal. 2 verbos juntinhos aqui. Foi morar. Beleza? Tranquilo? A oração coordenada é formada assim. Você tem orações independentes, você junta elas numa só. Então vamos lá. Então, o período composto por coordenação, nós vamos ter 2 tipos. Oração coordenada assindética e oração coordenada sindética, tá? Isso vai depender do quê? Da conjunção ou conectivo, tá certo? Se não tiver o conectivo, como eu mostrei o exemplo aqui, se tiver é sindética, se não tiver é assindética. Beleza? Aqui, ó, as 2 assindéticas. Essa aqui, em relação a qualquer uma, como botou o Ezinho ali, ela é uma oração sindética. Uma oração coordenada sindética. Beleza? Tranquilo até aí? Agora vamos para os tipos que a gente tem de orações coordenadas. Elas vão receber o nome da conjunção que elas têm. Tá bom? Isso aqui não é uma conjunção aditiva. Isso é uma conjunção aditiva, porque você está adicionando alguma coisa. Tá certo? Observa, quando eu boto E, olha só, o médico examinou esse O aqui relativo a alguma pessoa, né? Examinou ele, o médico examinou mais o que? Fez mais alguma coisa. E receitou-lhe remédios. Ele fez 2 coisas. Então, o que a gente está fazendo? Ele está adicionando uma informação com aquele E. Então, essa aqui é uma conexão, uma conjunção aditiva. Então, essas orações são orações coordenadas aditivas. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Todas essas aqui, como todas elas têm conectivos, são sindéticas. Lembra do que a gente falou lá atrás? Se é sindética ou assindética? Se tem, é sindética. O azinho, geralmente, ele tem o significado de não.
Tá? A estrutura o A, como está na frente de algumas palavras, ele tem o sentido de não. Sindética tem a coisa, assindética não tem a coisa. Então todas aqui são sindéticas, todas elas têm uma conexãozinha ou uma conjunção, ou um conectivo. Adversativa. O que é adversativa? Ó, a vida é maravilhosa, mas tem dificuldades. Esse mais a gente coloca numa situação adversa no sentido assim, ó, uma coisa aconteceu, só que tem outro lado da história. Oposição. Oi? Oposição. Quase como oposição, né? A gente está mostrando que tem uma outra situação para ser analisado junto, né? Olha só, a vida é maravilhosa, mas tem dificuldade. Um outro exemplo que é muito clássico das adversativas é o porém. Não tem o porém? Então, olha, se eu botasse o porém ali também não faria sentido? Ó, a vida é maravilhosa, porém tem dificuldades. Tranquilo, pessoal? Então a gente tem aqui a conexão adversativa, isso aqui são orações coordenadas adversativas. Alternativas, qual é a conexão? O ou não mostra que você tem alternativas ali, tem opções para escolher, ou para vivenciar coisas distintas ali, ou uma coisa ou é outra. Olha só, venha imediatamente ou perderá a sua vez. O que está dando opção? Você pode até não vir imediatamente, mas aí você vai perder a sua vez. Ou você vem imediatamente e não perde a vez, ou você não vem imediatamente e perde a vez. Ou uma coisa ou outra. Tá certo? Então a gente está nessa condição aqui de alternativas. Então essa conjunção aqui é alternativa e essas aqui são as orações coordenadas alternativas. Pessoal, lembrando o seguinte, no slide, não sei se é o próximo, eu coloquei um monte de conectivos, aditivos, adversativos, alternativos, conclusivos e explicativos. Um monte. É do próximo slide que vocês vão tirar o exercíciozinho de vocês. Tá bom? Vou olhar assim, pô, eu quero 3 com esse aqui, 3 com esse aqui. E vai botar lá. Isso aqui são aditivos. Vai estar o e, o nem, tem um monte de coisa no aditivo. Vai fazer 3 frasezinhas com cada conectivo. Tá certo? Para vocês fixarem mesmo todas as opções de aditivos que vocês podem dar de cara na prova. Todas as adversativas você pode dar de cara na prova. Então eu quero que vocês pratiquem isso, escrevam bastante sobre isso. Tá certo? Não esqueçam de fazer esse exercício que eu estou pedindo para vocês fazerem. Tá? Vai ser muito importante. Vocês vão ver que no final vocês vão dominar esse assunto. Conclusiva. Portanto, olha só como é que é uma conclusão. Ó. Suas palavras convenceram. Qual foi a conclusão das suas palavras terem convencido? Todos aplaudiram. Qual foi a conclusão? Onde é que você chegou com isso? Né? Já que as tuas palavras convenceram, concluiu essa situação toda, todo mundo aplaudiu essas palavras, porque você convenceu. Tá? Então aqui, a gente tem o portanto e muitos outros. Espera aí, pessoal. O portanto e tantos outros que a gente vai ver no slide posterior. Tá bom? Então vamos lá. Explicativa. A gente tem uma conjunção explicativa como pois. Olha só. Ela deve ter um problema, pois está muito triste. Ela deve ter algum problema, pois, né, o motivo dela estar triste é porque provavelmente ela tem um problema. A gente chegou à conclusão que ela tem um problema porque a gente observou que ela está muito triste. Então a explicativa é quando entra esse pois aqui, tá? E tantos outros que a gente vai ver agora no próximo slide, tá? Olha só quanta conjunção a gente tem. Eu quero que vocês façam 3 com cada um. É o que está entre vírgula, tá? Aditiva. E, nem. Nem, cuidado com nem. Cuidado com nem. Não vai ficar livre, senão às vezes eu preciso vir para cá. Pega a cadeira e bota do lado de lá. O nem é muito perigoso. Por quê? O nem, ele dá uma ideia de negação. Só que é uma negação porque você está somando negações. Então ele entra no aditivo. Vou dar um exemplo aqui. Não vou à escola, nem vou ao cinema. Perceberam que tem um sentido de negação ali? Eu não vou em nenhuma coisa nem outra, mas eu estou juntando as duas coisas. É um não somado só. Tem um não aqui e um não. Só você imaginar o seguinte: eu não vou à escola e não vou e nem ao cinema. Então o nem
Mesmo que você não coloque o ele tem essa ideia de adição. Você está adicionando uma negativa. Então lembra que ele entra nas aditivas, tá? Toma muito cuidado com esse conectivo aqui, tá? Então vocês vão fazer 3 frases com esse, vão fazer 3 frases com esse, tá? 3 períodos, melhor dizendo, compostos, né? Com esse. Mas também, ó, junto, ó. Mas também quando tá os dois juntinhos, tem a ideia de você estar somando. Vou fazer isso, mas também vou fazer aquilo, tá? Adicionando uma coisa. Mais ainda, ó, vou fazer isso, mais ainda outra coisa, tá? Adicionando mais alguma atividade. Ó, aqui é tudão, tá? Vem desde aqui até aqui, ó. Não só alguma coisa, mas também uma outra coisa. Conseguiu entender? Nesse pontinho tem o restante da frase. Sei lá, você falou que o macarrão tá bom. Comeu lá o macarrão tá saboroso. Aí eu vou falar para você, não só o macarrão, mas também o arroz. Conseguiu entender? Então acrescentei alguma coisa com esse não só, mas também? Então essa estrutura toda aqui, ó, também é um aditivo. Não apenas como também, vai da mesma linha do não só, mas também. Né? Não apenas a carne, como também a batata frita. Entendeu? Entenderam? Agora está somando alguma coisa. Então isso aqui são chamados conectivos ou conjunções. O que a gente está acostumado a ver? Conectivo ou conjunção assim, pequenininho, né? E, mais, ou. Aí você pega um negócio desse tamanho aqui, ó, que nem está junto no período, aí acha que não é. Tem que tomar muito cuidado com isso. Um negócio desse tamanho aqui, ó, que nem vai estar junto, porque tem o restante do período aqui dentro, e esses elementos também são conectivos, tá certo? Aditivos. Então vamos, na mesma linha, ó, o mais e porém a gente falou no slide anterior. Estou gravando, né? Tô. Coloquei aqui o mais e o porém. Olha só os outros. Todavia, contudo, entretanto, no entanto, tudo isso é adversativo, mostrando que tem um outro lado a ser falado além do que já foi falado, tá? Então, também, ó, quero uma frase, 3 frasezinhas com essa, 3 frases não, períodos, fala melhor período, porque frase pode ter uma oração só, ou nem oração ter. Então a gente quer um período composto com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui e com no entanto. Beleza? Vai dar um trabalhinho, mas vocês vão dominar esse assunto. Amém, igreja? Amém. 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 Alternativa, ó, ou, acostumado só com ou. Olha só, pode ter ou. Já viu como você fala assim, ó? A mãe de vocês fala assim, ou você lava essa louça, ou você vai ficar de castigo. Já viu? Começa com ou e depois bota o ou no meio. Também é um tipo de conectivo. Ao invés de botar só o ou no meio, fala, ou isso ou aquilo. Então aqui, ó, você tem o ou, alguma coisa, e aqui continua com outra coisa depois desse ou. Também é uma conexão, também é uma conjunção. Ora faço isso, ora faço aquilo. Também é uma conjunção. Já, né? Já isso, já aquilo, enfim. Quer isso, quer aquilo, né? Não é de querer não, dando a opção ali de você escolher uma coisa ou outra. Tá? Então também quero um períodozinho, 3 períodos compostos com cada exemplozinho desse aqui. Lembrando que é o que está entre vírgula, tá? Não vai pegar esse pedacinho só hora não, tá? Tem que pegar hora alguma coisa, hora outra coisa. Todos eles são assim, tá? Os que tem esse pontinho porque tem algum conteúdo ali dentro. Se vocês jogarem desse jeito na inteligência artificial, pedindo um exemplo de oração coordenada alternativa com ou, pontinho, ou, ele vai te dar certinho lá as 3 orações que vocês estão pedindo. Vocês só vão ter o trabalho de escrever e analisar ela, passar a entender, tá? No trabalhinho de vocês, vai assim, ó, primeiro você vai assim, aditivas. Aí vai colocar 3 com essa, 3 com essa, 3 com cada um. Aí depois vem adversativas, né? Orações coordenadas adversativas, isso aqui. Aí vai essa, por aí vai. Sempre bota o títulozinho para separar elas, tá bom? Conclusiva, ou seja, dando conclusão. Filha, não para Gabi rapidinho, por favor. Conclusiva. Essas aqui estão dando conclusão, né? Estão concluindo o que tinha falado anteriormente. Qual foi a conclusão, qual foi o desfecho daquela primeira parte? Aí vai ter a conclusão. No exemplo anterior a gente usou portanto. Não lembro nem qual foi a frase que a gente utilizou.
mas tinha o portanto. Mas pode também ter logo, por isso. Deixa eu lembrar aqui qual foi a anterior. Aqui, ó. Suas palavras convenceram. Qual foi a conclusão disso? Portanto, aplaudiram. Poderia ser, não sei se vocês estão acostumados com isso, suas palavras convenceram. Logo, todos aplaudiram. Já viram que esse logo pode entrar dessa forma? Sei que alguns menores talvez estejam acostumados com logo utilizado desse jeito. Não no sentido de que aconteceu rapidamente, aconteceu com brevidade, né? Que a gente utiliza muito logo nisso. Olha aqui outro, ó. Suas palavras convenceram. Mesmo exemplo anterior, só que eu estou tirando portanto. Ó. Suas palavras convenceram. Presta atenção aqui. Por isso, todos aplaudiram. Suas palavras convenceram. Assim, todos aplaudiram. Suas palavras convenceram. Então, todos aplaudiram. Suas palavras convenceram. Dessarte, todos aplaudiram. Suas palavras convenceram. Destarte, todos aplaudiram. Duas palavras que o pessoal de concurso gosta de colocar. Pessoal, tenta se acostumar com essas duas palavrinhas aqui, ó. Dessarte, destarte, porque é isso que vai cair lá para pegar a cabecinha de vocês. Tá certo? São conjunções conclusivas, mostrando que teve uma conclusão a partir dela. Tranquilo? Então vamos lá. Explicativa. Por quê, que, por quanto, pois. A gente usou pois no exemplo anterior, não foi isso? Ela deve ter um problema, pois está muito triste. Então, além do pois, pode ter porquê. Vamos voltar aqui para fazer um teste. Ó. Ela deve ter um problema, porque está muito triste. Está vendo que a gente tem o mesmo sentido, esses conectivos? Só você substituir, mas eu quero frases diferentes, por favor. Não vai botar a mesma frase 3 vezes, depois ficar trocando conectivo, não. Tá? Eu quero frases diferentes. Belezinha? Tranquilo? Falando sobre todos isso aqui. Tomar cuidado que esse pois ele funciona aí desse jeito quando ele vem antes do verbo, tá? Pois está, né? Porque o pois às vezes é utilizado, ora pois, já viu o pessoal de Portugal? Porque ora pois, conclui uma frase que falando ora pois. Nunca ouviram isso não? Então precisa ouvir. Já? Se não ouviu, esquece que não vai cair em prova isso não. Sei que vocês foram fazer a prova lá em Portugal. Pessoal, finalizamos as orações coordenadas, tá certo? O que eram as orações coordenadas? Elas têm um conectivo, juntando uma com a outra e não tem subordinação. Elas só foram postas juntas ali e tem um conectivo ali para elas, para juntar as duas. Agora, a gente vai falar sobre as orações subordinadas. As orações tem a oração principal, que é a mais fortona, a que não pode mexer nela, e tem a outra que é subordinada a ela, que a gente também não vai poder mexer, senão a principal vai estar incompleta. Tá certo? A gente vai falar sobre período composto por subordinação, que é onde vai ter as orações subordinadas. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu queria que vocês lembrassem do período simples. Lembra que a gente falou como é que era o período simples? Cheguei até a falar no início da aula. Olha aqui o período simples, ó, presta atenção aqui, ó. Só tem um verbo. Olha essa frase aqui, ó. Desejo a sua felicidade. Onde é que está o verbo dessa frase? Onde é que está o verbo dessa frase aqui? Desejo. Verbo desejar. Desejo, verbo desejar. Certinho? Beleza? Eu desejo, o verbo desejar, ele é transitivo direto. Faz aquela perguntinha que eu ensinei para vocês. Quem deseja, deseja alguma coisa, ou algo, pode ser algo também, dá certo também. Mas o mais normal, mais comum que o pessoal fala é alguma coisa. Olha só, presta atenção aqui, sem distração. Quem deseja, deseja alguma coisa. Quando eu respondi alguma coisa, eu senti que precisou de uma preposição ali? Não, eu não desejo a alguma coisa, eu não desejo em alguma coisa, eu não desejo de alguma coisa, eu desejo alguma coisa. Então não tem preposição ali. Vocês concordam comigo? Sim. Concordam que não tem preposição? Então esse objeto que vai vir depois do verbo desejar vai ser um objeto direto, porque ele não tem preposição. Nesse caso aqui, ó, a sua felicidade. Tranquilo? O que é isso aqui? Objeto, tá com a linha aqui embaixo, objeto direto, tá? Porque a gente fez aquela pergunta, quem deseja, deseja alguma coisa. Se falou alguma coisa só sem preposição, ou alguém sem preposição, ou algo, como ele falou, deseja algo sem preposição, perfeito, é um objeto direto.
Se, por exemplo, aqui, não, mas aqui não tem não. Se esse verbo pedisse uma preposiçãozinha aqui, seria objeto indireto. Mas o que eu quero que vocês analisem o seguinte, ó. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Isso aqui é um período simples, não é? Eu tenho um verbo, e eu tenho um eu aqui oculto, né? Eu, vocês não estão vendo, mas ele existe. Eu desejo alguma coisa. Tem um verbo e tem um objeto direto. Agora imagine a situação, agora que é a sacada, pessoal. Imagina que se ao invés de eu botar um objeto direto, presta atenção aqui, levanta atenção, essa parte é a mais sacada da aula para vocês entenderem. Ao invés de eu utilizar um objeto direto, eu colocasse uma frase inteira aqui no lugar do objeto direto, fazendo a função de objeto direto. Eu ia ter a oração subordinada substantiva, objetiva direta. Olha só, se ao invés da sua felicidade eu botasse que você seja feliz. Mesmo desejo, ó. Desejo, desejo. Só que aqui é a sua felicidade, objeto direto. Aí aqui eu tenho uma oração. Que você seja feliz. Qual é o verbo? Desejo. Não, o outro. Ah, tá. Você? Não. Você não. Seja. Seja. Verbo ser aqui, tá certo? Está no subjuntivo. Então o que acontece? Eu tenho uma oração aqui, eu desejo. Se eu parasse por aqui, essa frase faria sentido? Não. Eu desejo. Ela precisa de alguma coisa para completar o sentido dela. Aí a gente vai e taca uma oração subordinada a ela. Se ligou no mistério da subordinada agora? Aquelas outras lá atrás, se a gente tirar um pedaço, o primeiro pedaço continua inteiro, continua fazendo sentido. Aqui não, se tirar vai fazer falta. Aqui, eu desejo. Eu desejo. Parece um maluco falando isso, não faz sentido nenhum. Agora, eu desejo. Quem deseja, deseja alguma coisa, só que esse alguma coisa vem em formato de oração. Então, é uma oração subordinada à oração principal, que é eu desejo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vai no banheiro ou tá fugindo? Não, tá muito difícil. Tranquilinho, pessoal? Então, o que a gente tem aqui? Dois verbos, né? Verbo desejar e verbo ser. Nós temos oração subordinada, botei até em azul para ficar didaticamente, que essa oração azul aqui é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Conseguiu entender? A gente falou sobre os objetos diretos na aula passada, agora a gente tem uma oração inteira funcionando como objeto direto. Do mesmo jeito, a gente vai ter uma oração inteira funcionando como sujeito, que ao invés de objetiva direta vai ser oração subordinada substantiva. Quando tiver a função de sujeito, vai ser o quê? Sugestivo. Sugestiva? Sabia que ia pegar essa palavrinha. Subjetiva. Essa palavra, às vezes, a oração subordinada subjetiva. Quando fala de subjetividade, está se referindo ao sujeito. Tá? Então a gente vai ter objetiva indireta, completiva nominal. Lembra que a gente tinha um complemento nominal? Se isso aqui fosse um nome, ao invés de verbo, fosse um nome, o complemento seria um complemento nominal, não objeto direto. Aí a gente vai ter a oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal, e por aí vai. A gente vai ver um exemplozinho de cada um aqui. Conseguiram entender aqui, pessoal, a diferença? Antes a gente tinha um objeto direto ligado ao verbo, agora a gente tem uma oração inteira ligada ao verbo, e essa oração vai ser oração subordinada. Aí vai ser de acordo com a função que ela tiver. Essa aqui do exemplo era um objeto direto, então ela é objetiva direta. Beleza? Tranquilo? Belezinha? Beleza. Light? Esse é o tipo de aula que é aquela sensação que a gente tem assim. Quando a gente explica individualmente cada uma, parece que é facinho. Só que você só poderia estudar aquilo ali. Quando você passa para outra e vai acumulando, você fala, caraca, o negócio todo é complicado. Mas não, a gente só tem que praticar todos eles individualmente. Por isso que eu pedi para vocês, façam as frases, façam 3 frases de cada tipo. Tá certo? E a gente vai, aí vocês vão se acostumar com todos esses casos. Aqui, ó, orações subordinadas. Olha os tipos que a gente tem. As substantivas, a gente deu ali no exemplo anterior aqui, ó, essa aqui, ó, objetiva direta. Mas ela pode ser subjetiva quando ela tem a função de quê? Sujeito. Quando tem a função de sujeito. Objetivas indiretas quando aquela oração subordinada tem a função de quê? Preposição. Não. Objeto. Claro que vai ter a preposição, mas ela tem a função de objeto indireto. Aquela oração subordinada, ela vai ser completiva nominal quando ela tem a função de quê? De complemento nominal. Olha só como é que é simples a coisa. Cara, fica até com vergonha, tanta simplicidade que é a coisa, né? Vocês vão passar na prova. Amém, igreja?
Amém? Mas ninguém tá respondendo, só ele. Não, mas vocês estão prestando atenção. Eu sei que vocês estão ligados. Aqui, ó. Quando a oração inteira for chamada de predicativa, oração subordinada, olha só a sequência. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Ela vai estar exercendo a função de quê? Predicado. De predicativo, na verdade. Predicativo é um adjetivo, é uma qualidade, tá? Aqui realmente pegou um pouco. Só para vocês lembrarem, eu vou botar aqui, eu vou botar um exemplozinho aqui, vou escrever aqui, ó. Pensa nessa frase aqui, ó. Ele é alto. Viu essa frase aqui? Todo mundo olhando? Sujeito, verbo de ligação, que a gente vai falar isso em uma outra aula, né? O verbo ser é só um deles, tem outros. E aqui a gente tem um adjetivo do sujeito. Concorda que eu tenho aqui um adjetivo do sujeito? Sempre que tiver essa estrutura, sujeito, verbo de ligação e um adjetivo do sujeito, você tem aqui um predicativo do sujeito. Então já vai visualizando. Quando chegar nas orações predicativas, elas vão estar nesse formato. Vai ter um sujeito, vai ter um verbo de ligação, aí vai ter uma oração inteira aqui, com verbo e tudo, só que vai ser um adjetivo do sujeito. Se ligou no mistério? Predicativo é um adjetivo relacionado ao sujeito da frase, tá? E apositivas? Ela serve a função de quê? Aposto. Oração subordinada, substantiva, apositiva, ela vai exercer a função de aposto. Quem está dormindo diz glória. A gente tem um aposto. Lembra do que é aposto? Aquela explicaçãozinha entre vírgulas. Quem lembra? Acho que eu botei o exemplo. Torres, vírgula, meu melhor amigo, vírgula. O restante eu não lembro da frase, alguém lembra? Senão eu vou inventar alguma coisa aqui. Foi na aula passada, mas deveria ter assistido o vídeo, né, cara pálida? Ó, a Torres, vírgula, meu melhor amigo, vírgula, passou no concurso. Não sei nem se foi isso, estou chutando aqui. Acho que foi isso, sim. Foi alguma coisa assim? Amém. Então a gente tem aqui, aquilo que está entre vírgulas, ele é o aposto. Porque está qualificando, né, está especificando o Torres. Eu poderia ter falado somente, ó, Torres passou no concurso. Mas não, eu tenho um pedacinho ali dentro, que está explicando ele. Que Torres é esse? Qualquer Torres do mundo? Não. Torres, meu melhor amigo, passou no concurso. Aquele pedaço que está explicando ali entre vírgulas é um aposto. Qual outro tipo de aposto que pode aparecer? Sem ser entre vírgulas. Quem lembra? Duvido, cara. Tem que ter estudado muito, igual um maluco, para saber responder essa pergunta agora. Sem ser entre vírgulas, como é que pode aparecer um aposto? Ó, com 2 pontos. Você tem a frasezinha, 2 pontos, aí vem uma explicação do termo anterior. Vou lembrar mais ou menos da frase que a gente botou na aula passada. Comprei 2 livros, 2 pontos. Um de Bechara e um de Feltri. Observa, um de Bechara e um de Feltri está especificando os livros, não está? Eu comprei 2 livros, 2 pontos. Que livros são esses? Um de Bechara, um de Feltri. Então isso é um aposto que veio depois de 2 pontos, tá certo? Quando a gente falar de orações subordinadas, substantivas, apositivas, elas podem aparecer da mesma forma. Pode estar dentro entre vírgulas, pode estar depois de 2 pontos, então a gente tem que ficar antenado, tá? Se está em função de aposto, ela vai ser apositiva. Essas são as substantivas. Vocês vão me dar 3 exemplos de cada um aqui, tá? Vai botar o títulozinho completo, ó. Orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Aí bota lá os 3 exemplos, que vocês vão criar na cabeça de vocês ou vão colar com a inteligência artificial. Depois, orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Vamos escrever lá 3 exemplos. Conseguiram entender qual é o trabalhinho? Aqui das subordinadas é desse quadro que vocês vão tirar. Tá? Das coordenadas, eu quero que vocês tirem desse quadro aqui, que tem os conectivos. Daqui. Tá? Não esquece. Ah, esqueci, Glauco. Assiste o vídeo e volta até esse trecho para poder lembrar. Tá? Daqui vocês vão tirar as frases. De cada umzinho desse aqui, vocês vão pegar 3. Tá?
três períodos, né? Uma frase que também completa. Aquele é dos coordenados. E da subordinada, eu quero que tire daqui. De cada quadrinho amarelo, vocês vão tirar uma frase. Sendo que o título bota completo, tá? Oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva, por aí vai. Então a gente já falou aqui das substantivas. Vamos para as adjetivas. Nós temos também as orações subordinadas adjetivas, que podem ser explicativas ou restritivas, tá? Só faz uma explicação ali ou restringe o alvo ali daquele adjetivo, tá? Deixa eu ter um exemplozinho para ver melhor ali. E a gente também tem adjetiva molezinha, só tem duas, ó, explicativa e restritiva. Vou fazer 3 aqui, 3 aqui. Orações subordinadas adverbiais, aí tem esses 9 tipos ali. Os adverbiais, obviamente, vai ter a função ali de advérbio, né? Pode ser advérbio de causa, de comparação, e por aí vai. Aqui. Então a gente tem as orações subordinadas. Vou até passar para cá para não atrapalhar tanto. Orações subordinadas adverbiais causais, orações subordinadas adverbiais comparativas, aí por aí vai. Concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais, tá? Quero 3 exemplos de cada um. Beleza? Tranquilo? Belezinha? Agora vamos para um exemplozinho de cada um. Aqui que é um momento interessante. Eu consegui, né, fazendo pesquisa, fazendo busca, utilizando até a inteligência artificial para me ajudar nessa busca desses exemplos, eu consegui encontrar na Bíblia exemplo. A Bíblia é muito rica, né, cara, de conhecimento. A gente tem exemplos de tudo quanto é coisa dentro da língua portuguesa. Aí eu pedi lá, ó, oração subordinada substantiva subjetiva, um versículo que mostre isso. Olha aqui. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Presta atenção. Que tipo de oração é essa? Subjetiva, né? Para falar o nome completo, é oração subordinada substantiva subjetiva. Ela sempre vai ter um valor de um subjetivo, de um substantivo. Esse substantivo pode ser o sujeito, pode ser o objeto direto, pode ser o objeto direto e tantos outros que a gente vai falar depois. Então vamos lá, pessoal. Por que ele é subjetiva? Ela exerce função de quê? Sujeito. É isso que eu não quero que vocês esqueçam. Quando falar em subjetivo, está falando de sujeito da oração. Quer ver que esse verdinho aqui é o sujeito da oração? Quem consegue enxergar que isso aqui é um sujeito? Não é tão simples. Não é tão simples. Tem que trabalhar a cachola. Sujeito está acostumado com a frasezinha que eu botei antes, né? Ele é alto. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Ele, né? Ele é alto. João dançou na festa. Quem é o sujeito? João, né? Isso tudo é facinho. Agora, tu pegar uma frase dessa aqui e ver que o sujeito é esse troço aqui, ó, cara, é difícil. Mas vocês vão dar de cara com isso na prova. Quer ver eu provar para vocês que isso aqui é o sujeito? Vocês não vão esquecer mais? Mentira, vão esquecer sim, mas aí vão assistir o vídeo de novo. Certo? Presta atenção, tenta não esquecer agora que vocês vão sair na vantagem. Pega esse camarada todo que está em verde e tenta transformar numa palavra só. Eu vou chamar de isto. Vou pegar esse verde inteiro e vou chamar de isto. Isto não é isto? É isto. É necessário isto. Agora eu vou pegar esse isto que está aqui e vou jogar aqui para frente. Isto é necessário. Qual o sujeito? Isto. Mas como isto é isto, isso aqui é o sujeito. Quem fez a carinha assim é que não entendeu ou é porque, caraca, tipo assim, uau. Alguém não entendeu? Eu explico de novo. Peguei esse camarada todo e transformei numa palavra só que representasse ele. Tá? Usei a palavra isto, que me facilita muito essa palavra. Podia ter inventado outra. Chamei de isto. Peguei esse isto aqui, então ficou, é necessário isto. Peguei o isto e joguei para frente. Só mudei de posição. Isto é necessário. Quem é necessário? Na frase isto é necessário. Quem é necessário? Isto. Então isto é o sujeito, cara. Perceberam? Agora pega esse isto e volta ao que estava antes. Que ele cresce, que eu digo, então isso aqui é o sujeito. Conseguiram entender? Sei que não é tão simples, só vai ter que usar a cachola para entender.
Eu transformei numa palavra que facilitou que a gente entendesse porque virou uma coisinha pequenininha. Que nem eu falei, João dançou na festa. Só tem João ali. Quem dançou na festa? João. Então, João é o sujeito. Aqui, o que é necessário? Isto. O que é necessário? Que ele cresça e que eu diminua. Então, isso aqui é o sujeito. Agora vamos para a objetiva direta. Lembrando, a gente vai ter uma oração. Como é uma oração? Vai ter um verbo. Tendo um verbo, né, é uma oração, só que ela vai estar exercendo a função de objeto direto. Tá certo? A gente vai ter uma oração aqui dentro que vai estar exercendo a função de objeto direto. Já coloquei ela aqui em verde didaticamente para a gente pegar. O verso é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Alguns já devem ter ouvido falar nesse texto. Observe. Quem sabe, sabe alguma coisa. Quem não sabe, não sabe alguma coisa também. Quem sabe, sabe alguma coisa. Só falei dessa forma para vocês entenderem que quando tem o não, a regra não muda não, tá? Quem sabe, sabe alguma coisa. É quando fala, caraca, tem um não. Quem não sabe nada. Quem não sabe alguma coisa também. Para a gente poder ver se o não sabe também vai ter um objeto direto aqui. Tá certo? Mesmo tendo um não, vira um objeto direto ali. Recapitulando, a pergunta que a gente faz com o verbo dessa forma, quem sabe, sabe alguma coisa, é para a gente ver se tem uma preposição ali ou não. Eu sei a alguma coisa? Eu sei de alguma coisa? Eu sei em alguma coisa? Não faz sentido nenhum. É só alguma coisa. Então não tem preposição, não exige preposição. Se não exige preposição, o que a gente tem depois do verbo saber é um objeto direto. Consegue perceber que isso é uma oração? Tem um verbo aqui, não tem? É uma oração. Só que essa oração inteira está fazendo às vezes de um objeto direto desse verbo aqui. Tá certo? Dorme não. Quem está dormindo presta atenção, pessoal. Vai perder o bonde. Isso aqui é o que nós vamos chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque uma oração inteira está fazendo o papel de um objeto direto. Belezinha? Não esqueçam isso. Ah, esqueci. Assiste o vídeo de novo, cara. Assiste de novo. Então baixa o slide. Faz os exemplos que eu falei lá, 3. Eu dei um aqui para vocês. Objetivo e direto. Vocês vão me dar 3 nesse caso aqui. Só seguindo aquela planilhazinha, organograma anterior. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Objetiva indireta. Agora que vocês vão ver aquela perguntinha, porque quando que pede uma preposição? Ó, não se esqueçam de que o Senhor os tirou do Egito. Deuteronômio 6,12. Observa. Quem esquece de alguma coisa. Perceberam que agora tem que ter um de? Eu não posso falar quem esquece alguma coisa. Quer dizer, o esquecer tem 2 sentidos, né? Esquecer de, quando a gente não traz a memória, e o esquecer alguma coisa quando eu deixo alguma coisa em algum lugar, né? Mas nesse caso aqui é esquecer relativo à lembrança. Esse tipo de esquecer, ele pede uma preposição. E a preposição está aqui. Olha a preposição aqui, ó. Qual é a pergunta? Quem esquece de alguma coisa. Então tem que ter a preposição. A preposição está aqui. Então, o que vai vir depois desse verbo aqui? É um verbo transitivo indireto. Ele pede um objeto indireto. Então, o que vai vir aqui é um objeto indireto. É um objeto indireto. Só que esse objeto indireto aqui está em forma de oração. Aqui. Cadê o verbo dessa oração aqui? Qual é o verbo dessa oração em verde? Tirou. Vocês sabem. Qual é? Tirou. Tirou, certo? O verbo tirar está aqui, ó. O objeto indireto desse verbo é uma oração inteira, de que o Senhor os tirou do Egito. Pessoal, quando uma oração inteira estiver fazendo o papel de um objeto indireto, ela vai ser uma oração objetiva indireta. É o caso que a gente tem aqui. Tá certo? Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Beleza, pessoal? Beleza, mais ou menos. Tem gente que já está voando assim. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Oi?
Tá com sono, né? Tem uns 3 aqui que eu tô vendo que tá apagando direto. Dá vontade de ligar um som alto, fazer alguma coisa para movimentar vocês. Mas vamos com calma. A turma de vocês é a mais sonolenta que tem. A galera que tá com a barriga cheia, cara. A turma depois de vocês ninguém dorme. E a turma da manhã também ninguém dorme. Só de vocês que dormem. O pessoal de barriga cheia. Acabou de almoçar. Não posso fazer nada, cara. Bom que depois... Aí, engraçado. Depois vai fazer outras coisas, o sono não acaba. Antes eu durmo pra caralho. Tu vai depois pra casa dormir, assim que chegar em casa dorme? Eita, o caso é grave, hein, cara. Tá grave esse teu caso. O Aleph dorme aqui e depois vai cair vendo televisão o dia todo. Eu só vou acordar. Não dorme. Eu só vou acordar no outro dia. Ah, mentira. Aí tá zoando. Se tu dormir agora, tu acorda amanhã. Fala a verdade. Mentiroso. Verdade. Mas você é calma. Não, você acha por que eu não fui pra festividade? Eu dormi 1h30, só acordei no outro dia às 5 Uma horas. vez só, não é sempre. Não, isso acontece toda vez no bloco. Tá, vamos voltar aqui. Tá atrapalhando? Vamos lá. Quero saber o teu sono mais não. Se vira e estuda. Ó, já falamos sobre o subjetivo, objetivo direto e objetivo indireto. Vamos lá. Agora, mais alguns exemplos. Completiva nominal. Olha só, pessoal, que importante aqui, ó. Lembra quando a gente falou de objeto direto, objeto indireto e complemento nominal? Olha a diferença, ó. Lá no completivo nominal ou complemento nominal também vai ter a preposição, mas ele vai estar completando um nome. Esse aqui está completando um verbo. Esquecer não é verbo? Sim. Esquecer é verbo. Quando você passa para lá, certeza é o quê? Certeza. É um nome, não é verbo. Então aqui é o D aqui para confundir vocês. Vai bater aqui, tenho certeza de que Deus é verbo. Vou botar objeto indireto aqui? Alguém vai botar objeto indireto aqui? Não vai não, né? A gente tem um nome, só se fosse um verbo aqui pedindo preposição. Tá? E fazendo aquela perguntinha. Quem, não sei o que, sei que lá, sei que lá. Aí você completa com objeto indireto. Nesse caso aqui, certeza é um substantivo. Eu não posso botar a certeza, uma certeza. Eu tenho uma certeza na vida. Botei um artigo ali, é um substantivo, normal. Então, se é um substantivo, é um nome. Se é um nome e eu estou complementando o nome, eu tenho um complemento nominal. Tá? Aí, quando a oração inteira, que é uma oração inteira, ó, cadê o verbo daqui? Qual o verbo daqui? Verbo ser. Ó, quero do lado de cá também respondendo, só estou escutando o lado de lá respondendo, tá? Só o lado de cá tá. Presta atenção. Deixa só o lado de cá. Qual é o verbo aqui? Ô, glória! Agora vai, né? Se tem um verbo. Ó, e a gente tem uma oração inteira aqui que está complementando aqui, ó, um nome. Então isso aqui exerce a função de complemento nominal. Mas como a gente está falando de oração subordinada, ó, a gente tem aqui, ó, essa partezinha em verde é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Se ligaram? Se ligaram no mistério? Sim. Tranquilo? Foi pro lado de lá participar. Então o negócio é ficar do lado de lá, né? Show de bola. Agora, ó, a predicativa. Lembra que eu mostrei o exemplo lá atrás? Ele é alto. Alto é um predicativo do sujeito, que é um adjetivo do sujeito. Aqui está na mesma estrutura. Ó. A verdade é qualquer coisa que está se referindo a ela. Essa oração inteira, qual é o verbo aqui? De que Cristo ressuscitou? Ressuscitou é o verbo. Essa oração inteira aqui, ó, está especificando, está adjetivando a verdade. A verdade é. Qual é a verdade? A verdade é o quê? Que Cristo ressuscitou. Então isso aqui é um predicativo do sujeito verdade. O sujeito que não é verdade? O sujeito que não é verdade? A verdade é alguma coisa? Então a gente tem aqui, que aqui é o sujeito, isso aqui está especificando. O sujeito é a verdade ou a verdade? Não, o sujeito é a verdade. Só a verdade é o núcleo. Se eu falei só a verdade, eu estou errado. A verdade é o sujeito. Aqui a gente tem um predicativo do sujeito, porque a gente tem um verbinho de ligação aqui. Então essa oração aqui, por exercer a função de predicativo, ela é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Ponto final. Porque ela está funcionando que nem o ele é alto. Alto é um predicativo do sujeito ele. Eu botei o exemplozinho lá atrás, tá? Só que nesse caso não é só alto, só um adjetivo sozinho que está ali. Aqui a gente tem uma oração inteira aqui, ó, para exercer essa função, tá? E a gente tem a oração subordinada substantiva apositiva. A positiva lembra o quê?
aposto. Lembra dos dois casos do aposto? Falamos aqui. Entre vírgulas e depois de 2 pontos. Lembra? O aposto, ele sempre vai fazer menção a um termo anterior. Vai dar uma explicada ali sobre um termo que estava anteriormente. Observe essa frase aqui, ó. 2 pontos, olha a estrutura, ó. Não está entre 2 vírgulas, não. No exemplo que vocês vão dar, que vocês vão fazer 3 frases aqui, de repente pode cair dentro de vírgulas, sem problema nenhum. Mas olha só, a oração principal aqui, ó. Ouvir uma voz. 2 pontos. O que vier aqui está falando dessa voz aqui. O que essa voz falou, que é o caso aqui. Ouvir uma voz, está lá em João 1,29. O que essa voz falou? Eis o Cordeiro de Deus. Concorda que isso aqui se refere à voz? Sim. Foi a voz que foi ouvida. Então isso aqui, apesar de ser uma oração inteira, está fazendo a função de um aposto. Tá certo? Então a gente tem aqui um aposto, né? Essa parte verde aqui é um aposto, só que é uma oração inteira. Então o que ela é? Oração subordinada substantiva apositiva, porque faz a função de um aposto. Beleza? Tranquilinho. Eu acho que não. Agora, oração, a gente saiu aqui, ó, das substantivas, tá vendo lá? Que tem valor de substantivo. Agora a gente vai passar para adjetiva, que tem valor de adjetivo. Tá certo? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que só tem 2 casos? Explicativa e restritiva. Qual a diferença entre eles? Entre esses 2 casos? A explicativa vai ser isolada entre vírgulas. E se você retirar ela, isso aqui é importante você acertar isso na questão, tá, pessoal? Botei logo em amarelo que vai destacar bem, ó. A oração explicativa, ela vai ser separada por vírgula e se você retirar, não vai alterar o sentido da frase. Essa aqui não é isolada por vírgula, mas se você tirar, vai alterar. Vai dar um sentido de, caraca, essa frase está esquisita. Não faz sentido nenhum. Explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa. Olha, está lá em Mateus 2,1. Jesus, que é chamado Cristo, nasceu em Belém da Judéia. Tá? Observa aqui. Se eu tirar isso daqui, tira o verde, lê a frase. Tranquila a frase, né? Não tem problema nenhum. Aí a gente veio com um adjetivo aqui, ó, que é chamado. Observa como é que está adjetivando ele. Está dando uma qualidade para ele, um apelido, um nome, uma forma dele ser chamado. Então isso aqui está com a função de adjetivo mesmo, tá? Aí aqui a gente tem aqui, por exemplo, poderia transformar numa palavra só. Se eu quisesse falar aqui, Jesus Nazareno nasceu em Belém, né? Não faria sentido? Um adjetivo também, só que aqui está uma oração inteira. Jesus que é chamado o Cristo. Então, esse que é chamado é um adjetivo, está entre vírgulas, então é o caso explicativo. E também, se eu tirar, não vai fazer problema, que a frase ainda assim vai fazer sentido. Vai faltar informação do adjetivo, obviamente, mas a frase continua funcionando normalmente. Agora vamos para a restritiva. Aquela ali, ela restringe de quem que o adjetivo está falando. Observa a frase, ó. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Observa, que permanece em mim e eu nele, vocês conseguem enxergar que está qualificando o aquele? Consegue? Aquele que... Isso aqui está qualificando o aquele. É uma oração inteira que está qualificando o aquele. Agora tira essa oração dali e tenta ler. Só a partir de aquele, daqui em diante. Aquele dá muito fruto, porque seria... Só aqui você já viu dizer, ó. Aquele, esse dá muito fruto. Que doideira é essa de frase? Conseguiram perceber que a restritiva, se você tirar, vai fazer falta? Conseguiram? Ficou estranho, ficou? E não está separado entre vírgulas. Até teve uma vírgulazinha aqui, né? Para poder voltar ao assunto aqui, então a gente tem uma conclusão. Mas não está entre vírgulas. Se você tirar, vai fazer falta. A frase não vai ter sentido, tá? Esse é o caso de oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Conseguiram ver a diferença? Uma é isolada entre vírgulas, se tirar não altera. Outra não é separada entre vírgulas, se você tirar vai alterar o sentido. Belezinha? Tranquilão? Vamos seguir. Agora, ó, como adjetivas
Como as adjetivas aqui, ó, são só 2 casos, explicativo e restritivo, agora a gente já vai direto para as adverbiais, que tem valor de adjunto adverbial, tá? O que a gente tem aqui? Lembra que são 9. Lembra o negócio até travou ali, dá para ver, ó. São esses 9 aqui. Não sei por que quando eu escrevo no slide ele fica travado ali. Não sei por quê. Outro dia eu percebi isso. Sempre que eu escrevo ele trava. Aí não fica mostrando o posterior Aí ali. depois voltou. Tem algum jeito de soltar ele ali. Não tem problema não. Deve ser a próxima vez que o senhor escrever, vai parar. Vai parar no próximo, então eu vou ter que escrever em todos, né, cara? Uhum. Então aqui, pessoal, causal. Oração subordinada adverbial causal, ou seja, mostra uma causa. Tá certo? Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A oração principal está vindo depois, tá? Algumas vezes vai estar fora de lugar. Cara, a Bíblia é muito rica, cara. Está ensinando português pra gente. Aí, algumas vezes, a maioria das vezes, o normal é a oração principal vir depois e a subordinada vem na sequência. Aqui não. Observa, ó. Qual é a oração principal? Que Deus deu o Filho dele. Presta atenção. Deus deu o Filho dele. Qual é a causa disso? E por que ele deu o seu Filho? Qual foi a causa disso? Porque ele amou o mundo de uma maneira tal. Tá certo? Então, quando mostra uma causa para alguma coisa, a gente tem a oração subordinada adverbial causal. Agora, um caso de comparativo, que a gente vai encontrar em João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Eu amei a vós. Isso aqui é a oração principal, tá? Se liga nesse também aqui também não. Apesar de que ele está ajudando aqui o sentido do como também, né? Que a gente até viu lá no comparativo. Eu vos amei a vós. Como que eu vos amei a vós? De qual maneira? Da mesma forma que o Pai me amou. Então está comparando os 2 tipos de amor. A gente tem o amor de quem está falando aqui, no caso aqui é João, né? A gente tem aqui, também eu amei a vós, mas na verdade está em João, mas é a palavra de Jesus. Eu amei a vós do mesmo jeito que o Pai me amou. Tá certo? Então a gente tem o também, como também, aqui ó, fazendo uma comparação entre os 2 casos de amor. Concessiva. A concessiva, a gente vai ter uma concessão. Mesmo que acontecesse isso, mesmo que acontecesse isso, aí eu coloco a oração principal. O que a gente tem aqui, ó? A oração principal aqui, ó, é não temer mal algum. Tá? Mesmo que acontecesse alguma outra coisa, ou seja, não aconteceu, mas existe ali uma concessão, a possibilidade dessa coisa acontecer. Qual é essa coisa que é possível? Andar pelo Vale da Sombra da Morte. Eu não estou no Vale da Sombra da Morte. Mas aí o exemplo fala assim, ó, ainda que eu andasse, ou seja, se porventura eu andasse no vale, mesmo assim eu não temeria. Então é uma concessão, algo que poderia acontecer e ainda assim isso aqui faria sentido, que é a oração principal. Tá certo? Então a oração subordinada adverbial concessiva é que mostra uma concessão, uma possibilidade, um ainda que ou mesmo que aquilo poderia acontecer, porque existe a possibilidade, a probabilidade de acontecer. Tá? Mas ainda que ela acontecesse, a condição seria a mesma. Então vamos lá. Ainda das adverbiais. Condicional, oração subordinada adverbial condicional. Ela dá uma condição. Olha só, oração principal. Para a gente se negar a nós mesmos. Tá? Se alguém aqui, sempre que tiver o se aqui, é a condição. Se alguém quiser vir, tá? Se alguém quiser vir, qual é a condição? Você tem que negar a si mesmo. Se você quiser, ó, se quiser vir, aí tem que fazer aquilo lá. Então, o que vai sempre trazer a ideia de condicional é essa partículazinha aqui, o se. E suas variantes, se possível, tá? A gente tem aqui, condicional. Se quiser vir após mim, você tem que fazer aquilo lá. A oração principal, a gente tem lá o negar-se a si mesmo. Qual a condição? A condição é se você quiser vir, tá bom? Então vamos lá. Conformativa. Conformativa, ó. Vós, maridos, amai vossas mulheres. De que jeito?
conforme, né? Do mesmo jeito, ó, conformativa, isso aqui vai ter o sentido de da mesma forma, ó. Conforma, vai ser da mesma forma, olha só. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou, da mesma forma que Cristo amou a igreja. Então a gente tem uma oração subordinada adverbial conformativa, que está mostrando conforme aquilo lá. Vós, maridos, amem suas mulheres, conforme Cristo, tá? Estou trazendo o mesmo significado da palavra aqui. Conforme Cristo amou a igreja. Se ligou nesse exemplo? Consecutiva. A consecutiva dá a ideia de uma consequência, aquilo que vai vir depois a partir da nossa ideia. Olha, os que semeiam em lágrimas, qual a consequência de você semear em lágrimas? É você colher com alegria. Isso aqui dá até um sentimento para a gente aqui com relação ao que a gente está fazendo. Estudar aqui não é fácil, tá? É muita coisa. A escola não bate dessa forma em vocês, com conteúdos mais pesados. E isso aqui faz com que vocês semeiem em lágrimas. O que é semear? Jogar semente. Só que vocês estão semeando aqui, se divertindo, tá feliz pra caralho? Olha que alegria, que satisfação, que maravilha. Tem dia que é bom, né? Tem dia que é alegria. Mas no fundo, tá havendo um esforço. Vocês vêm pra cá de barriga cheia, cheio de sono. Estão semeando em lágrimas. Qual a consequência de semear em lágrimas? Colher com alegria. A colheita lá na frente vai ser com alegria. Se não semear em lágrimas, não vai ter uma colheita lá na frente. Tá certo? E a colheita aqui, a colheita com alegria, nem sempre é só o concurso público. É a condição, muitas vezes, de vocês na escola. Tenho certeza que quando vocês passam por uma disciplina na escola, que a gente já falou aqui, vocês se dão melhor lá. Porque já passou por algo até mais pesado que a escola está oferecendo. Então, caraca, isso aqui é tranquilo, viu? Compartilha, se dá bem lá. Por quê? Está se empenhando em estudar, tá? Compartilha o conhecimento lá. Ah, tá. Aqui, ó. Por quê? Semeou em lágrimas. Voltando aqui para a aula, ó. A ideia de oração subordinada adverbial consecutiva é que leva a uma consequência. O fato de semear em lágrimas leva a colher com alegria. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. A gente tem uma oração aqui e tem uma oração aqui subordinada, trazendo a consequência da primeira. Mesma coisa que eu gosto de falar de vez em quando, estou lembrando aqui para vocês. Tira isso aqui. Tira o verde. Lê a frase. Faz algum sentido isso? Não. Então ela precisa de uma oração subordinada a ela para dar sentido ao raciocínio, tá? Então ela traz uma consequência ali que é colher com alegria, para aqueles que semeiam em lágrimas. E aqui, pessoal, é o último antes da gente fazer o exercício. É que adiantou bastante a aula de hoje. Não tem tanto assim também não, já são 15 e 13. E tem 2 exercícios aí, depois 15 minutinhos para finalizar. Foi dentro do tempo certinho. Aqui, pessoal, para fechar, ó, o conteúdo. Orações subordinadas adverbiais finais, tá? Ou oração subordinada adverbial final. Vai trazer uma finalidade. Olha só, estas coisas que vos escrevi, qual a finalidade de eu ter escrito para vocês isso? 1 João lá vai escrever. Eu escrevi essas coisas que eu vos escrevi, qual a finalidade disso? Ele fala aqui, ó, para que creiais no nome do Filho de Deus. Tá? Então teve uma finalidade aquilo, não foi? Escrevi por escrever. Não, ele tinha um objetivo, ele tinha uma finalidade naquilo ali. Então, observa aqui, ó, esse para que é uma das formas de introduzir uma oração subordinada final, adverbial final, tá? Final, lembra de finalidade. Tem ali uma finalidade com aquilo que foi feito na oração principal. E olha só, proporcionalidade. Oração subordinada adverbial proporcional. Olha esse texto aqui. Esse aqui vai ter que usar a cachola, pessoal. Tem que prestar atenção bem aqui, ó. Olha só o que ele diz. Mas, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava. Observa que existe uma proporcionalidade entre as duas orações.
quanto mais uma sobe, a outra sobe também. Se fosse possível uma descer, a outra ia descer também. Existe uma proporção. O contexto aqui, para vocês lembrarem, os egípcios estavam castigando muito o povo de Israel para eles não se multiplicarem e não se tornarem um povo muito poderoso. Mas, curiosamente, o milagre acontecia de forma que, quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam. Havia ali um milagre acontecendo. Então, o que acontece aqui? Ó? Quanto mais, tanto mais. Ó. Quanto mais acontecia isso, mais acontecia isso. Então, tem como parar de mexer nisso aí? Quanto mais acontecia uma coisa na oração principal, quanto mais acontecia uma coisa na oração subordinada, mais vai acontecer na oração principal. Observa comigo, ó. Os egípcios castigavam muito. Quanto mais eles castigavam, o número do povo de Israel ia se multiplicando mais. Se os egípcios, porventura, não é o que aconteceu, os egípcios parassem de afligir o povo aqui de Israel talvez não ia se multiplicar mais. Então existe uma proporcionalidade. Aumenta um, aumenta o outro. Uma frase intensifica, uma oração intensificada, a outra vai também. Se uma descer, a outra desce também. Percebeu que tem essa proporcionalidade? Ó? Quanto mais, tanto mais. Está vendo aqui a introduçãozinha aqui, o conectivo? Ó? É quanto mais, tanto mais. Existem outros, né? Aqueles que a gente botou lá atrás, vocês vão utilizar. Mas onde é que está o conectivo aqui? Ó? É esse camarada aqui, junto com esses dois aqui. Ó? Tanto com mais. Aí, quanto mais, se fosse botar isso lá no exemplo, lá na tabelinha, quanto mais pontinho, pontinho, tanto mais pontinho, pontinho. Tá certo? Ah, temporal aqui, ó. O temporal, né, a gente vai ver a adjunta adverbial de tempo, geralmente a gente bota aqui o quando, que é um conectivo que vai mostrar o tempo. Ó, quando horários, entra no teu quarto. Entra no teu quarto quando? Quando horários. Então, o quando mostra pra gente o tempo que aquela coisa está acontecendo. Então, o conectivo aqui é o quando. Então, essa oração aqui é uma oração subordinada, adverbial, temporal, porque mostra o tempo. O quando das coisas acontecerem. Tá certo? É Mateus 6,6. Agora, uma questão. Ei. Vocês gostam sempre. Eu vou passar a botar mais questões ainda, cara, porque vocês ficam muito legal, né? Mesma coisa, a provinha de hoje não está totalmente pronta. Tá? Na verdade, tem muita coisa para botar ainda. O que é a AMAN? Academia Militar de Rio de Janeiro. Ufa, já tem gente sabendo o que é a AMAN, já estou satisfeito. Eu ia falar. Ia falar? A próxima. Tô falando. Fala aí, cara, vou botar para fora. Tá? Vamos? Vamos lá, pessoal, lê aqui e me diz qual é a resposta. Militar. 8? 8? Não, lê. Pode ler em voz alta, não tem problema não. Deixa Samuel deu na frente. Não. Lê isso aqui, Samuel, pode ler na Não, fé. Vai. Obrigada. O. Você quer? Eu não quero. Ah. Lê aí, Aleph. Vai. Cara, que isso, cara? Gente, O ponto eu tenho de vergonha. era a casa do Jorge. Mas tu tá falando agora. Tá. Aqui, ó, já tá lendo aqui já. Só lê alto aí pra eles escutarem. O ponto de reunião fica na casa do Jorge Turca, na casa e no tempo. E é tudo uma misturação. Neste período, o que tem valor? O que, né? Tá até em destaque aqui. O que tem Caraca, valor? Qual o valor desse que? A, B, C, D ou E. Não chuta, não. Pensa. Ó, o que? Que é esse? Só tem um que aqui, ó. E esse que tem valor o quê? É uma conjunção concessiva, causal, consecutiva, temporal ou explicativa? Alguém? Manuela já deu Eu aí. acho que... Letra E. acho que- Letra E. Manuela falou E também. Todo mundo é? Uhum. Beleza? Explicativo. Todo mundo percebeu que está explicando alguma coisa? Sim. Beleza. Essa questão, primeiro, observa que vocês acertaram uma questão, é antiga, né, da AMAN, agora é pela SpaceX, uma questão da AMAN sem muita dificuldade, tá? Todos vocês acertaram. Mas vocês foram no instinto de vocês. O que vocês perceberam? Que aqui estava explicando isso. O que eu quero que vocês avancem? Que percebam aqui
aquela ideia que nós falamos lá atrás, que a explicativa vem antes, vem entre vírgulas, e se você tirar ela, o restante ainda assim vai fazer sentido. Você lembra que tinha a explicativa e tinha restritiva também? A restritiva foi aquela que ficou aquele, não sei o que, e ficou todo estranho se você tirasse a restritiva. Agora a explicativa, quando você tira, a frase continua fazendo sentido. Ó, o ponto de... Vamos tirar ela aqui, ó, tirar essa oração toda aqui, que é uma oração adjetiva explicativa. Ó, o ponto de reunião fica na casa do Jorge. Na Turco, tá? O ponto de reunião fica na casa do Jorge Turco. Na casa e na venda. Ponto. Ainda faz sentido. Por mais que a gente não tenha explicação, faltou uma explicaçãozinha de que é casa e venda porque era uma coisa só. O cara morava e vendia, né, no mesmo lugar. Ele morava no comércio dele. Então só precisava dessa explicação. Mas se você tira a frase, ainda faz sentido. Conseguimos avançar na questão? E não meramente acertamos porque percebemos que é uma explicação? Tá certo? Tranquilo, pessoal? Lembramos daquela definição lá de oração adjetiva, tá? Explicativa. Então vamos para a última questão de hoje. Epicar. O que é epicar? Escola preparatória de cadete do ar. Isso. Tranquilo? Ia falar também? Não, você Essa não é não. vai saber. Cara, cola com esse cara, velho. Vai te ajudar. Cola com ele. Por que falar dele? Cola com ele. Mas eu não Tô gosto fazendo uma de piadinha ver. que você tá sempre junto com ele, cara. Foi só uma gracinha. Ah, Só uma piadinha. não. Escola preparatória de cadete do ar. Pessoal, relembrando aqui, sempre faço questão de falar isso, porque qual é a minha preocupação na nossa região? O pessoal nem sabe que existem essas coisas. Não sei. só não Escola sei, não. preparatória de cadete do ar. É igual o Colégio Naval, só que na Força Aérea. É lá em Barbacena, Minas Gerais, tá certo? Para quem quiser ir para a aeronáutica, seguir a carreira Mas de só tem aviador. Só uma. A Epicar só tem uma, lá em Barbacena. E o Colégio Naval também. Eu acho que o Colégio Naval, que é em Angra, tem uma propostazinha de ir para um outro lugar. Não sei se é para o Nordeste, existe um estudo aí em andamento para futuramente ter. Eu já ouvi falar sobre isso. Mas por enquanto só tem um Colégio Naval e uma Epicar, na Escola Preparatória de Cadete do Ar. Essa escola você vai fazer o ensino médio nela, igual no Colégio Naval, só que você terminou, você vai para a AFA ou vai para o ITA, principalmente para a AFA. A intenção é da AFA, só que costuma abrir umas vagazinhas para o ITA para você ser engenheiro oficial, tá bom? Não esqueçam, vocês têm que saber o que é epicar, caramba. Na idade de vocês eu não sabia, eu estou tentando transformar a vida de vocês de uma forma diferente da minha. Não fazia machado preparatório, né? Infelizmente. Estudava na escolinha pública, não ensinava, enfim, não falar disso não, tempo muito sofrido. Então vamos lá, pessoal. Já leram a questão? Claro que não, estava falando, né? Eu estava atrapalhando, né? Desculpa. Agora pode ler. Posso ler? Pode. Observe. Quer ler? Ah, é você. Quer ler agora? Não. Perdeu a vergonha? Eu não guardei nada. Não quero, valeu. Tá, lê aí. Vamos lá. Observe as orações abaixo. A reunião estava muito interessante. Marina saiu cedo, tinha outros afazeres. Em cada uma das alternativas, essas orações foram estruturadas em um único período, mantendo-se, no entanto, o mesmo relacionamento de ideias, exceto em. Eita. Aí, olha só, pessoal. Foi. Deixa eu dar uma dica para vocês. Meu Deus! Uma questão cheia de texto, não é? Presta atenção aqui, pessoal. Questão cheia de texto, né? A maioria das pessoas vai ficar assustada quando der de cara com as questões com muito texto. O que vocês vão fazer? Não vão ficar assustados. Só de não ficar assustados, já passaram à frente de um montão de gente. Tá? Você só tem que prestar atenção na questão e ver o que ela está pedindo. Você já sabe o que ela está pedindo? Só com a leitura dela? Então não prestar atenção. Não pode demorar muito por causa do tempo. A AIA é muito parecida. Mas olha só, não importa se está parecido ou não. Você tem que primeiro saber o que o problema está pedindo. Letra A. O que o problema está pedindo? Letra A, alguém dá mais alguma coisa? Eu acho que ele tem. Letra E. Vocês estão chutando. O que o problema está pedindo, pessoal? Desculpa. Atrapalhei, né? Peraí, vou ver. Brigou. Ele quer que... Eu acho que isso. Não, eu acho que é letra E. Se ele quer que
Eu acho que é período B. mantendo Eu acho que é esse C. período. Eu acho que é B. B. Eu volto na B. Pessoal, preste atenção. Vamos destrinchar a questão. Vocês estão mais uma vez cometendo um erro de ir para as alternativas sem entender o que a questão está pedindo. Vamos lá, vamos por parte. Olha a sucessão de fatos aqui, ó. Presta atenção, não fala junto comigo agora que é importante. Ó. Observe as orações abaixo. A gente tem 3 orações aqui, vocês conseguem perceber? Ó? A reunião estava muito interessante, oração 1. Segunda oração, Marina saiu cedo, segunda oração. Tinha outros afazeres, terceira oração. Então são 3 coisas independentes, certo? São 3 coisas independentes. A reunião estava muito interessante, é um fato. Marina saiu cedo, outro fato. Tinha outros afazeres, outro fato. O problema está dizendo, em cada uma dessas alternativas aqui, essas orações aqui foram ajustadas de forma a manter o sentido dessas sequências. Então, para manter esse sentido, foram colocados alguns conectivos ali, algumas conjunções. Portanto, porque, mesmo que, já que, embora, foi colocado ali alguns conectivos para poder fazer sentido a isso aqui, ó. A reunião estava muito interessante, Marina saiu cedo, tinha outros a fazer. Só que o problema está pedindo, ó, o que está escrito aqui? Exceto. Se está falando exceto, a gente tem que procurar a errada. É que essa sequência de... A gente tem que procurar aquela que essa sequência de fatos alterada ali, vai ficar um troço sem sentido. Essas coisas são verdadeiras, mas precisa de conectivos que tornem ela, né, de uma forma que a gente possa compreender, que possa fazer sentido. Então vamos lá. A reunião, para eu só terminar de ler aqui que eu expliquei, mas não li. Em cada uma das alternativas, essas orações foram estruturadas em um único período, né? Está um período só composto. Lembra que a gente está estudando período composto? São períodos que têm várias orações ali dentro. Aqui era um período, né? Uma oração, uma oração, uma oração. Juntou todas elas vai formar um período composto, com várias orações. Aqui também, além de oração, também são períodos simples. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Onde é que eu parei? Em um único período, mantendo-se, no entanto, o mesmo relacionamento de ideias. Isso aqui tem um relacionamento de ideias. Exceto, vamos procurar que não vai fazer sentido. Oi? Entre ser na ordem ou... Não necessariamente na ordem. Dependendo do conectivo que você usa, você pode mudar a ordem que ele vai fazer sentido. Eu acho que é. Tá, a gente já vai encerrar. Presta atenção aqui, pessoal. Para encerrar. Não, falta 3 minutos. Exatamente o tempo para a gente acabar. Letra A. Presta atenção aqui, pessoal. Letra A. Gente, falando comigo. A reunião estava muito interessante. Repetiu o que está aqui. A reunião estava muito interessante. Mas Marina saiu cedo. Faz sentido? Se a reunião estava interessante, por que ela ia sair cedo? A gente bota um mais ali, ou porém, né? Para mostrar o seguinte. Tem uma oposiçãozinha ali. Se está interessante, qual é o normal? Continuar na reunião. A reunião está interessante, vai continuar. Só que ela saiu cedo. Colocou um mais ali. Perfeito. Apesar da reunião estar muito interessante, a Marina saiu cedo. Então, mais Marina saiu cedo. Aí depois botaram um porquê aqui para explicar por que ela saiu cedo. Porque ela tinha outros afazeres. Então, letra A está tranquila. A reunião estava muito interessante, mas Mariana saiu cedo, mesmo ela sendo muito interessante, né? Porque tinha outros afazeres. Agora vamos para a letra B. Letra A tranquila. Vamos para a letra B. Mesmo estando a reunião muito interessante, ok, botou um mesmo aqui, ó. Mesmo estando a reunião muito interessante, Marina saiu cedo. Mostrou uma oposição ali também, viu? Mesmo estando interessante, ela saiu cedo assim mesmo. Por que ela saiu? Por ter outros afazeres. Letra B também está tranquilinho. Faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum, desculpa. Faz todo sentido. Agora vamos para a letra C. Já que a reunião estava muito interessante, Marina saiu cedo. Já que a reunião estava interessante, Marina saiu cedo? Ou seja, ela saiu cedo porque a reunião estava interessante? Isso faz algum sentido? Não. Essa filha voltou. Mas A primeira que eu falei foi você. Foi a primeira vez? Mas foi no chute ou eu tinha entendido a parada? Sacou legal? Não quer ler, mas tá acertando, né? Não, mas tá certo. É exatamente isso. Olha só, pessoal, presta atenção. Já que a reunião estava muito interessante, Marina saiu cedo.
Cara, botar esse já que aqui quebrou o sentido aqui das orações. Então esse já que aqui está errado. Não é por conta da reunião interessante que ela saiu cedo. Aí aqui o restante está tranquilo, ó, porque tinha outros afazeres, tentando justificar a saída dela cedo, tranquilo, porque ali. Mas esse já que quebrou. Então o gabarito aqui, pessoal, a errada é a letra C. Vamos só analisar a D e a E só para a gente ter certeza de que a gente não deu mole. Embora, presta atenção, embora a reunião estivesse muito interessante, Marina saiu cedo, tranquilo. Apesar da reunião estar muito interessante, Marina saiu cedo. Embora a reunião estava muito interessante, Mariana saiu cedo. Marina, né, Mariana? Marina saiu cedo. Tranquilo, a letra B também, ó. Marina saiu cedo e ouviu porque tinha outros afazeres. Saiu cedo porque outros interesses. Vamos acabar aqui e eu vou lá. Por ter, a letra E, ó. Por ter outros afazeres, aí começou lá pelos afazeres, ó. Pelo fato de ter outros afazeres, olha aqui, ó. Por ter outros afazeres, Marina saiu cedo. Tio, por isso que eu te perguntei que se tinha que ser na ordem. Aí eu falei que não, o próprio problema já mostra que não é na ordem. Senão essa questão só fácil demais, né? Só bota na qual que tá na ordem aqui? Acertei. Não. A intenção é você analisar esses conectivos aqui, ó. Pelo fato aqui, ó, por ter outros afazeres, por causa dela ter outros afazeres, que ela saiu cedo. Já deu a explicação logo de cara. Mas tá fazendo sentido? Ela saiu cedo por ter outros afazeres. Apesar, ela botou um apesar aqui, ó. Apesar de a reunião estar muito interessante. Pô, tranquilinho aqui também, ó. Por ter outros afazeres, Mariana saiu cedo. Apesar de a reunião estar muito interessante. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então qual é o gabarito aqui? Letra C, que está errado, que ele já quer, não tem nada a ver. Tranquilo?